Apocalipse capítulo 5. O tema da minha mensagem hoje é o livro selado, é o que nós veremos aqui. Mas, antes de entrarmos propriamente aqui no capítulo 5, olha para cá um pouquinho, por favor. Eu terminei, acho que, 2 pregações a respeito do capítulo 4, e eu acho que eu não entrei no assunto dos 24 anciãos e dos 24 tronos, que fala ali no finalzinho do capítulo 4. Só para a gente entender melhor, para ficar mais fácil a compreensão do capítulo 5, o que a maioria dos teólogos ali concordam com os 24 anciãos, é como se fosse a totalidade da igreja mesmo. Em que sentido? Os 12 patriarcas do Antigo Testamento, juntamente com os 12 apóstolos do Novo. Então, uma representação simbólica da totalidade da igreja. E aqueles seres viventes que aparecem em Apocalipse capítulo 4, o que se concorda de forma maciça é que, de fato, são querubins, que é uma ordem maior do que anjo. Tanto é que Ezequiel capítulo 10, Ezequiel vai dar a mesma descrição que tem aqui em Apocalipse capítulo 4 também, né? Aparência de leão, boi, águia e de homem, tá bom? Só para ficar mais fácil da gente contextualizar. Em se tratando aqui do capítulo 5, nós precisamos também lembrar a questão do contexto, porque, é claro, você sabe, a Bíblia ela não foi dividida em capítulos e versículos, então isso aqui foi um livro todo, escrito de uma vez só. Essas frações de capítulo e versículo é apenas para nós acharmos melhor aquilo que nós queremos, porque senão ficaria muito mais difícil, com certeza. E eu falei na última quarta a respeito da forma como que Deus se apresenta ao povo. Diz a Escritura que ele se apresenta com trovões, fazendo uma alusão à lei. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele deu a lei em meio a trovões, a relâmpagos e o Monte Sinai, né? Foi um show à parte ali. E é o que nós vemos aqui em Apocalipse 4, e também vemos a questão que no trono de Deus há o arco-íris. Eu falei para os irmãos, o arco-íris remetendo ao dilúvio, e um símbolo clássico da misericórdia de Deus sobre o seu povo. Ou seja, Deus, mesmo tendo sido justo, quando ele matou todos os afogados, e quando eu digo que Deus foi justo quando matou todos os afogados, eu estou me referindo a todos mesmo. Velhos, meia-idade, jovens, crianças. Ou você acha que não morreu nenhuma criança no dilúvio? Você acha que ninguém tinha criança de colo na época do dilúvio? Claro que tinha. Pastor, mas que mal as crianças fizeram? Em Romanos, né, tem 110 pregações, se você quiser ouvir depois. A Escritura deixa claro que o ser humano ele não se torna pecador a partir do momento que ele comete o primeiro pecado. Ele se torna pecador a partir do momento que ele existe. Por conta do pecado de Adão, que diz a Escritura que todos pecaram. Então ali, o arco-íris de fato é esse símbolo da misericórdia e da graça de Deus sobre um povo pecador. E isso é conhecer a Deus. Você saber que sim, que Deus é um Deus justo, assim como ele deu a lei, e Deus também é o Deus de graça. É de suma importância nós termos esse entendimento do Senhor, porque se nós temos uma noção errada do que é Deus, o nosso comportamento e a nossa vida, ela vai andar no prumo errado. Como que você sabe que uma parede está torta? É porque você tem um padrão, você sabe o que é reto. Então, com base no que você já viu, o que é reto, você pode dizer, olha, isso aqui está meio torto, por conta deste motivo. E o que a Escritura diz para mim e para você é que o prumo, aquilo que afere a retidão da humanidade, é a palavra de Deus. Então, é daqui que nós devemos extrair todos os princípios necessários para que vivamos uma vida enquanto estivermos aqui na terra. Da Escritura deve interferir em tudo. Ela deve fazer parte de toda a nossa vida. Porque toda vez que um homem tentou ditar as regras, o que nós vemos é que não houve regra alguma. Que é um exemplo claro disso? Pedagogia do oprimido Paulo Freire. Paulo Freire, ele trouxe a máxima de que não há saber mais, nem saber menos. O que há são saberes diferentes. Isso é uma idiotice. Faça um vestibular, responda a questão errada e diz, mas para mim a certa é esta. Não vai adiantar nada. Isso aí é apenas para ludibriar o intelecto das pessoas. Para fazer com que as pessoas não se sintam tão para baixo, não se sintam menosprezadas, não sejam chamados de ignorantes a respeito de algum assunto.
Então elas dizem, não, você não tem sobre esse assunto, ou você sabe de outra forma. Não tem problema, é apenas saber diferente. Não, há certo e errado, ponto, é assim que funciona. Não existe meio termo, ou você está certo ou você está errado. Essa questão de sua verdade e minha verdade, quando os homens começaram a colocar esse pensamento na sociedade, a sociedade tem a cada dia mais se tornado uma desgraça. E Deus, ele é claro. A Escritura, ela tem valores absolutos, aos quais não tem como eu, por conta de uma amizade que eu tenho com o Robson, com o Cauã, com o Vinícius, eu falar, olha, a Bíblia diz tal coisa, mas no seu caso aqui, vamos dar um jeitinho brasileiro. Não. Na Bíblia há verdades absolutas, e é com base nessas verdades que nós devemos nortear a nossa vida, que nós devemos nortear o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, o nosso comportamento diante da sociedade. Valores absolutos que a Escritura nos ordena. Mas, infelizmente, dentro de muitas igrejas, nós vemos que há pessoas que elas não se comportam de acordo com a verdade absoluta de Deus. Isso em todas as áreas. Ela consegue ser cristã, às vezes, na reunião. Daí no culto vem com uma roupa decente, nada sensual. No culto não fala besteira, usa até o evangeliquez para falar, né? Oh, paz, glória a Deus, aleluias. Mas apenas enquanto está aqui. Fora é outra pessoa. E a Escritura diz que toda a verdade de Deus é que deve nortear a minha e a sua vida. A forma como falamos, como nos vestimos, como educamos nossos filhos. Deus diz, é assim que eu e você devemos fazer. E Apocalipse, você vai ver, está mostrando que, de fato, Deus é justo e o que nós devemos fazer é seguir a sua justiça. Porque assim viveremos uma vida mansa e tranquila, ainda que tenhamos tribulações, por mais que pareça contraditório. Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 5, você pode acompanhar comigo? A gente vai ler aí o capítulo todo, é bem curtinho. Apocalipse capítulo 5, verso 1, diz assim. Talvez aí esteja um subtítulo na sua Bíblia, algo mais ou menos parecido com o livro selado, com 7 selos. Apocalipse capítulo 5, verso 1. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz, quem é digno de abrir e de romper os selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Aqui João falando, eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 7. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se, e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei também e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz, o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que neles existe, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam, amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Até aí, olha para cá. Percebeu aqui que toda criatura é citada em Apocalipse capítulo 5. Toda criatura, diz a palavra do Senhor, que um dia irá adorar o Senhor. Seja por bem, ou seja, se rendendo e se prostrando a Ele, ou seja por mal, Ele quebrando as rótulas dos seus joelhos. Mas uma coisa é certa,
toda criatura vai se prostrar diante do Senhor. Então, o que nós vemos aqui é um livro selado. João, tomado por tristeza, ele olha e não vê ninguém que ele poderia dizer, esse aqui é uma boa pessoa. Você consegue ver que fora de Jesus Cristo não há ninguém que seja bom o suficiente para estar diante de Deus? Ninguém. É por este motivo que quando nós oramos, nós não oramos, Senhor, puxa, eu fiz tanta coisa boa esse ano. Eu comecei a ajudar mais os meus pais, ajudei as pessoas na rua, dei esmola, cesta básica. Não. Por que nós oramos em nome do Senhor? É porque nós reconhecemos que as nossas bondades, elas não são suficientes para que nós venhamos nos achegar a Deus. Então, do capítulo 5 em diante, veremos os selos, o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre toda a humanidade. E aqui, como eu disse lá nas primeiras pregações, João estava profetizando o que iria acontecer com a igreja, ali próximo do seu tempo, com o que acontece com a igreja hoje e o que acontecerá também nos últimos dias, porque desde a vinda de Jesus Cristo até a sua volta, este período é chamado de últimos dias. Então, tudo que está escrito aqui tem a ver com a igreja do passado, conosco e também com o que vai acontecer no final. Eu quero passar aqui então alguns princípios. Põe o primeiro ali, por favor. O primeiro princípio, a história humana é um livro selado. Só Deus pode nos conferir propósito. Veja, filósofos vivem fazendo perguntas que eles não conseguem responder. Perguntas do tipo, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Obrigado, meu irmão. Quem somos? Como eles conseguirão responder a essas perguntas, ou a essa especificamente, se eles não sabem de onde eles vieram? Porque você só consegue responder quem você é a partir do momento que você sabe de onde você veio. E determinar quem você é, determina o que você faz. Saber de onde você veio, determina a sua conduta aqui. Porque, convenhamos, se eu sou apenas um ser humano evoluído, se eu sou apenas um animal racional, como diz a teoria da evolução, e os evolucionistas acreditam, que nós somos apenas seres evoluídos, viemos do macaco, animais que pensam um pouco melhor que os animais racionais. Se eu sou um animal, o que me impede de sair e coabitar com a primeira fêmea que eu ver na rua? Ora, nada me impediria. Absolutamente nada. Com o advento do darwinismo, o que se aumentou foi o ateísmo. Pessoas que de fato disseram, não, Deus não existe. Tem até uma revista, uma matéria super interessante que é sobre isso. Deus está morto. Eu acho que foi com base nisso que eles fizeram um filme, né? Deus não está morto. Mas uma vez saiu uma revista, foi muito vendida. Com o advento do darwinismo, aumentou-se muito o ateísmo, e a consequência do ateísmo é imoralidade. Sim, ateus por si só são imorais, porque Deus, Ele é o freio moral da humanidade. Deus é que breca o ser humano para ele não fazer tudo o que ele tem desejo, tudo que o seu coração pecaminoso quer. E se Deus não existe, ora, podemos fazer aquilo que quisermos, porque se Deus não existe, não há bem e mal, não há certo e errado. E é tão sério isso que alguns evolucionistas, eles creem, pasmem, que até o estupro não é imoral. O estupro, para muitos, é apenas uma adaptação evolutiva para maximizar o processo reprodutivo. Não é assim que funciona a teoria da evolução? O mais forte sobrevive? Ora, se nós somos homens, somos mais fortes que as mulheres, qual o problema de forçá-las a ter relações? O mais forte sobrevive. Stephen Hawking, aquele gênio da cadeirinha, lembra? Todo tortinho lá. Um gênio. Ateu, mas um gênio. Busque na internet Stephen Hawking e a Ilha dos Pedófilos. Você verá que ele era muito inteligente, sim. Mas junto com a sua inteligência, a promiscuidade era maior do que aquilo que ele conseguia pensar. Tanto é que não apenas ele com vários outros ateus, frequentavam esta ilha dos pedófilos. E sabe o que era oferecido lá? Menininhas. Carne fresca.
homens babando de desejo sexual. Qual o problema? Se não há Deus, o que impede de sair fazendo essas coisas? No século passado, regimes ateus mataram mais pessoas do que as duas grandes guerras juntas. Regimes ateus, eu me refiro a regimes socialistas / comunistas, para entendermos melhor. Lembra quando Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo? Ora, ele disse que a religião é uma droga, o ópio é isso, é uma droga. A religião é algo que é uma droga para o ser humano ficar meio aéreo ali. É isso que ele está dizendo. Não serve para nada, a religião é uma droga. Porque se não há religião, porque o socialismo não prega a religião. Pelo contrário, eles querem extirpar a religião. Qual religião? O cristianismo. Porque se não há Deus, qual o problema em matar pessoas? Não tem problema algum. Se para o comunismo não existe Deus, que diferença faz eu matar um boi para me alimentar da sua carne, fazer um churrasco, ou eu matar aquele cara que está concorrendo à vaga de trabalho comigo? Não tem problema. Pode matar à vontade. Eu sei que você pode dizer assim, pastor, mas calma aí, a Inquisição, vinda da igreja, por mais que não seja nossa, a Inquisição, ela não matou muita gente? Sim. Os muçulmanos não mataram muita gente? Também. Mas ninguém, absolutamente ninguém, matou mais pessoas do que esses regimes ateus. Tem um livro chamado O Livro Negro do Comunismo, né? É um livro bem grosso, mas ele fala de toda a mortandade que o comunismo trouxe, não apenas com revólveres no paredão, não. Sua maioria, fome. Duvida? Vai viajar para a Argentina. Não estou falando nem para a Venezuela, para a Argentina. Você vai ver a miséria que está virando a terra do Papa. Para onde vamos? Essa é a pergunta que os ateus fazem. Para onde vamos? Tem um poeta chamado François Rabelais que ele diz assim: diante da morte, sua última frase, estou indo para um grande talvez. Assim são eles, não sabem para onde vão. No monólogo de Hamlet, escrito por Shakespeare, ele disse assim: este país, falando a respeito do pós-vida, este país desconhecido de cujos campos nenhum viajante retornou. Sim, para Hamlet, diante da morte, ele estava dizendo: a morte é uma viagem a um campo da qual ninguém nunca voltou de lá. Por isso que os ímpios são assim. Por isso que eles temem a morte. Agora, nós sabemos de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e principalmente para onde vamos. Por quê? Porque nós conhecemos alguém que foi e voltou. E Deus, então, aqui através do livro de Apocalipse, revela a João aquilo que vai conferir propósito para mim e para a sua vida, para que nós não venhamos a viver uma vida de angústia aqui na terra. Deus nos criou, viemos dele, e o que diz a Bíblia é que voltaremos para ele. Eu coloquei João capítulo 16 ali. O que o ímpio mais teme é a morte. Mas olha como Jesus Cristo trata a morte. Olha a forma suave como ele trata a morte. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Ou seja, eu dei uma passada aqui. E é assim que nós devemos crer. Porque diante do luto, saber dessa verdade faz toda a diferença. Absolutamente toda a diferença. Isso nos dá ânimo para enfrentar o dia a dia. Saber que aquilo que Deus fez por nós, que o seu sangue vertido na cruz, foi suficiente para pagar a nossa dívida e, de fato, nos comprar. Porque a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Então, Jesus Cristo, com o seu sangue, o que ele faz? Ele nos compra, não mediante dinheiro, não mediante moeda, mas mediante o seu próprio sangue. E isso nos dá certeza de que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele disse que se cumpriu, nos faz ter mais certeza ainda de que, a respeito do futuro, das revelações aqui que veremos de Apocalipse capítulo 5 em diante, também acontecerão. A revelação de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, é a única coisa que pode conferir propósito para mim e para a sua vida. A única coisa. Segundo, nenhum homem pode revelar a história humana. Nenhum. Aqui, Deus
revela a João o que iria acontecer com a igreja naquela época, em nossa e também na época futura. Agora, procure estudar e olhar como os homens tentam explicar a questão de futuro. Meu irmão, é de dar risada, de rir mesmo. Eles não conseguem explicar nada a respeito da vida humana aqui neste mundo. Não conseguem, estão perdidos. Olha, quantos nós já vimos dizer que antigamente se acreditava nos espíritos da floresta, por isso que não podia entrar. Esses homens aí que acreditavam em bizarrices, querem mostrar para mim e para você aquilo que é certo e errado a respeito do futuro, sendo que eles não sabem nada, absolutamente nada. O povo já acreditou no espírito da floresta. O padre Fernão Cardim, no século XVI, ele relata para a coroa portuguesa o que era o Brasil, o nosso Brasil aqui. Ele relata escrevendo o seguinte, põe ali, por favor. Tão terríveis quanto os boatos de índios canibais eram as descrições de animais misteriosos e, sobretudo, reais. Eles já tinham aquela máxima de que pisou naquele lugar, os índios te comem. Não é assim que a gente vê até nos desenhos, os canibais? A maioria estava tudo aqui no Brasil. Tão terríveis os boatos dos índios canibais eram as descrições de animais misteriosos e, sobretudo, reais. Lagartos maiores que o homem. Imagina, irmão. Lagartixa gigante. Peixes enormes com cara de boi. Cães de bico fino que comem formigas e às vezes atacam pessoas. Essa era a descrição do Brasil. Põe para frente ali, Miguel. Essa foi a descrição do jacaré, do peixe-boi e do tamanduá. Esses homens que não conseguem ver o óbvio querem nos ensinar a respeito do pós-morte. Acreditava-se que doenças se pegavam por conta do ar brasileiro. Tanto é que os colonos, os navegadores, eles tinham medo de quando passava aquele vento mais acalorado, que eles diziam que além de ser demônio, aquele demônio trazia doença. Haja visto que a palavra malária deriva de maus ares. Consegue ver? A doença, eles dizem, não, é o ar do Brasil. Esses homens, eles não conseguem ver o que estava diante de seu nariz. O que eles sabem para ensinar para nós a respeito de propósito existencial? De vida após a morte? Nada. E é claro, eu não me refiro apenas à nossa história. Olha para a história, eu sou ocidental. Olha para a nossa história ocidental, você vê os gregos que acreditavam em tudo que é tipo de Deus. Eles iam para a guerra, mas eles oravam para cada Deus individualmente, ofereciam sacrifício para cada Deus individual. Tanto é que Paulo, em Atos, ele chega e diz assim, de quem é este altar? Porque não tinha ninguém no altar. Como assim, é um Deus invisível? Aí os gregos respondem para ele, este altar é ao Deus desconhecido. Porque vai que a gente esquece de algum e ele fica bravo com a gente. Então a gente fez isso daqui. A gente ora para todos que conhecemos, depois a gente chega nesse. Se tem alguém que eu esqueci aí, Deus perdoa. Quem eram os gregos? O berço da filosofia e da sabedoria ocidental. E acreditavam nessas coisas? Olha para os santos católicos. Como, gente? Acreditar que um santo que na procissão você precisa carregar no braço, que quando você precisar ele vai te carregar. Fala, se não é de rir. Jeremias, ele é sarcástico, ele diz, o lenhador vai ao bosque, corta a árvore, esculpe, faz um Deus, pendura e diz, tu me criaste, ó Deus. Ele acabou de fazer. E depois ele diz, foi você quem me criou. Pastor, mas agora mudou. Agora, a idade medieval passou. No que se crê agora? Pode ter passado a idade medieval, mas as crenças continuam sendo absurdas. Acredita-se agora que um peixe pode virar um pássaro. Isso chama-se evolução. Que o nosso ancestral comum é o chimpanzé. Como já disseram, se você disser que você transforma um peixe em um pássaro ou em um dinossauro, vão dizer, você é louco. Mas se você disser que você consegue transformar um peixe em um pássaro ou um dinossauro em milhões de anos, eles vão dizer, isso é ciência, evolução, você está certo. É ignorância, ignorância. E terceiro princípio, João chora, mas depois
adora a Deus. No versículo 4 vai dizer assim: eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. João, ele, diante daquela visão, ele não sabe quem ele é, está perdido. Ele olha, não vê ninguém que podia salvá-lo, não podia salvar ele e nem a humanidade. Por conta disso, ele se desespera e chora. Essa aqui é a angústia de todo ser humano sem Deus. Desespero. O que vai ser de mim? Portanto, se Deus não se revelar ao homem, o homem ele sempre vai viver uma vida de escuridão e incertezas, temendo tudo, principalmente o amanhã, que é uma das coisas mais depressivas do que você saber, ou melhor, do que você não saber para onde você vai depois da morte. É por isso que eu dou razão para os ímpios viverem angustiados, mesmo cheio de dinheiro. O dinheiro aumenta e a angústia aumenta, porque ele sabe, isso aqui é temporal, uma hora acaba. E como será depois daqui? Porque todos eles têm noção de que este mundo aqui, ele é passageiro e que existe algo depois deste mundo também. Então é isso que perturba a mente de muitos. O que será de mim amanhã? Imagine o seguinte, vamos colocar aí, talvez das coisas mais doloridas para a humanidade, que é o luto. Piorar um pouco mais, o luto de uma criança, de um adolescente. Alguns pesquisadores vão dizer que a maior dor do ser humano é a dor de enterrar um filho. Foge da lógica natural da vida. Eu falo para os meus filhos, o que eu espero é que vocês três me carreguem, porque o contrário deve ser angustiante. Angustiante. Imagina, um casal acaba de perder seu filho de 10 anos. Uma enfermidade, um acidente, sei lá. Eu tenho um tio, perdeu um filho de 16 anos. Deve ser muito dolorido. Muito. Para os evolucionistas, para os darwinistas, para os ateus, qual consolo nós podemos oferecer? Nenhum. Eles não acreditam que há uma vida depois dessa vida. O máximo que eles vão tentar concluir é o seguinte: tive azar, perdi. Ponto. As forças do universo convergiram para que meu filho fosse embora. Não há outra explicação. E essa dor ele vai levar por toda a vida. E não é esse motivo que muitos suicidam, que muitos ficam pior do que ainda eram. E alguém que crê que este universo existe um arquiteto por detrás, e aquele que crê que este mundo não é obra do acaso, que de fato há um ser soberano que criou este mundo, fez a ele, e juntamente com este mundo fez todas as criaturas, inclusive a ele e o seu filho que acabou de morrer. Se ele acredita de fato que há um arquiteto que fez este mundo, ainda que ele veja que a coluna de sua casa ruiu, quebrou, se espatifou, ele sabe, ainda que a dor seja grande e momentaneamente eu não entenda, mas há um arquiteto que está fazendo tudo de acordo com a sua vontade. É a noção de destino, de vida após morte, que nos faz levantar todo dia e ter propósito, e mesmo diante da dor, não abaixarmos a cabeça e desistirmos da vida de uma vez por todas, sabermos que há um propósito em tudo, inclusive na dor. Agora, para quem é materialista, quem acredita só aqui, qual o propósito sem a dor? Nenhuma. Nós já sabemos que a dor, via de regra, é o megafone de Deus, mostrando os nossos pecados para que nós venhamos nos arrepender, e também é Deus nos lapidando, nos moldando, gerando em nós a cada dia mais humildade. Assim Deus faz. Agora, se nós não sabemos disso, o que nos resta é fazer como João aqui: chorar, ficar angustiado e desesperado. Mas o que ele ouve no versículo 6? Versículo 5. Então um dos anciãos me disse: não chores,
Pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Olha o que ele ouve. Não chores. Só que só entende o consolo de Deus aquele que primeiro faz como João, se desespera diante da sua sentença, diante da sua situação. É só este que pode ser consolado, aquele que se vê como perdido, aquele que não vê uma solução em si. E então aparece alguém que pode resolver os seus problemas. Este sim pode ser consolado. Só há alegria da salvação para o ser humano que primeiro se vê como perdido. Se você enche uma boia na sua casa num dia de sol, na sala da sua casa, para você não tem utilidade nenhuma aquilo. Mas e para alguém que está afogando, perdendo as suas forças? Uma boia representa tudo. Os ímpios são os homens que riem de sua situação, porque eles não reconhecem o quão perdidos estão. Por isso eles não risaram. Não foi assim que fizeram quando Noé veio pregar a respeito do dilúvio? A Escritura diz que as pessoas riam na cara dele. Ele profetizou, olha, vai inundar tudo isso aqui. E lembrando, não havia chuva na época. Eu sei que você está assistindo o Gênesis lá, né? Choveu antes do dilúvio. Mentira. Vindo da Universal vai esperar o quê? Claro que é mentira. Não só essas, né? Outras também. Mas você imagina, Noé dizendo, tudo isso aqui vai ficar debaixo d'água. O pessoal deu risada. Tá de brincadeira, né, Noé? Que água, gente. O que acredita-se a princípio é que antes a terra era regada por baixo. Eles preferiram casar, festejar, comer e beber. Pastor, isso é pecado? Claro que não. São coisas que Deus diz que é bênção. Casar, se dar em casamento, festejar. O problema é quando isto passa a ser o centro existencial da sua vida. Depois então de João chorar, nós vemos que ele adora o Senhor, porque ele vê que de fato havia alguém que era digno. E para encerrar, a ideia de adoração, a qual nós vemos aqui na Escritura, não se refere apenas aqui a este momento de culto, ao qual você sai da sua casa, nós oramos juntos, nós cantamos juntos, ouvimos a pregação e oramos novamente no final. Não, a ideia de adoração aqui vai além de se ajoelhar em um culto a Deus como este. A ideia de adoração aqui é de uma vida que glorifique ao Senhor, de uma vida que adore a Deus. E este é o sentido de adoração. Por que você acha que cristãos que estão lá no Oriente Médio, cristãos assim como nós, que estão lá, onde eles não têm o privilégio de terem uma Bíblia dessa, os que têm escondido, não pode deixar ninguém ver o que ele está lendo, porque senão literalmente perde a cabeça. O que você acha que faz homens e mulheres, mesmo diante da morte, falarem, eu sou cristão, cristão é pequeno Cristo, e muitos morrerem por conta disso, a não ser o senso de que a minha vida é um culto de adoração a Deus. Se com a minha vida eu adoro a Deus, com a minha morte também eu posso adorá-lo. Portanto, continuarei sendo fiel. O que você acha que leva uma mãe a se dedicar à criação dos filhos? Perder beleza, que você sabe. Ai, gravidez é linda, depois fica horrível, horrível. Olha lá para você, fotos de mulheres depois do parto. É horrível. Ai, coisa linda. É nada, fake, dói. Mas o que leva? Mulheres se abdicarem de beleza, de noites de sono, trazerem um tanto de dor de cabeça. Filho, é bênção? É, com certeza. Mas desde o momento que a mulher sabe que ela está grávida, a angústia toma conta da vida dela. Preocupações diárias a respeito disso. Mas se abdicam de status, dinheiro, porque ter filho é perder dinheiro. Filho é um gasto danado, ainda que você seja bem econômico. O que faz mulheres, mesmo assim, se dedicarem ao dever de ser mãe? Porque é isso, ser mãe é dever daquelas que têm filhos. Não, você não pode terceirizar a educação dos seus filhos.
para o estado, para a creche, para a escola, para a titia, para a avó. Se você tem um filho, a Escritura diz que você tem um dever. O que leva mães a saberem de tudo isso e mesmo assim falarem, eu quero. A não ser que elas encontram um propósito de glorificar a Deus através da maternidade. É apenas isso que explica. Por que você acha que um pastor honesto se dispõe a sair do seu serviço, que às vezes ganhava muito mais do que ele ganha sendo pastor, se dedicar integralmente ao ministério, a batalhas terríveis, sem holofote, sem nada, onde quase que diariamente o seu alimento que ele recebe dos outros é xingamento, provocações, ameaças. O que faz um homem, mesmo assim, diante de tanta ingratidão que é o ministério, continuar fazendo aquilo que ele acha que é correto, a não ser que ele acredita que aquela foi a forma que o Senhor o escolheu para que ele glorificasse ao seu Senhor e Salvador. É o propósito que nos faz continuar. Por que você acha que um garoto, 16, 17, 18 anos, decide não dormir com uma moça bonita, nova, tudo firminho, e ele sabendo que a sua carne deseja aquilo com toda a força e grita por aquilo? O que faz um adolescente mesmo assim dizer, não, vou me guardar para o meu casamento, a não ser que ele acredite de todo o coração que uma vida santa glorifique a Deus? Só esse motivo. Qual motivo? Qual motivo nós temos para fazer com que um adolescente rejeite uma moça ou um rapaz? A não ser que através disso ele vai glorificar a Deus. Você vai oferecer o quê? Dinheiro? Não. A glória de Deus é o que faz isso. O que faz eu e você? Frequentarmos uma igreja local com irmãos falhos. Você sabia que essa pessoa que está ao seu lado aí pecadora? Você não sabia? Contando para você agora, hein? Irmãos falhos, como você, como eu, como todos nós. Mas o que faz? Você sair de sua casa e mesmo assim falar, eu preciso congregar, eu vou lá com aqueles irmãos, eu sei, tem aquele um lá que às vezes tem bafo, que vem dar paz pra gente, que eu quase dá paz assim, Pai do Senhor, sei, tem um com bafo, tem o outro que não olha pra minha cara direito, tem o outro lá que, nosso Deus do céu, o CC é terrível. O que faz você mesmo assim sair de sua casa e dizer, eu preciso congregar, a não ser a certeza de que uma ordem divina foi nos dada. Não deixeis de congregar. E eu preciso estar reunido com meus irmãos, porque no céu vai ter duas coisas, Deus e gente. Se você não gosta de estar junto com gente, você vai fazer o que no céu, criatura? Está indo para o lugar errado? É porque nós cremos que ainda haja falhas, e algumas falhas às vezes terríveis, de uns para com os outros. Nós cremos de todo o coração que Deus é glorificado quando a igreja se reúne, quando nós estamos em comunhão, que nós venhamos adorar o nosso Deus não apenas nos cultos semanais ou de domingo, mas que a nossa vida seja uma vida que glorifique o Senhor, que a nossa vida seja um culto de adoração a Deus, porque assim o nosso Senhor é glorificado. Amém, meus